Michele, não O voto feminino nas eleições não é bem uma novidade, né? E seja 2018, 2022, agora 2026, essa questão da afinidade do campo político da senhora, especialmente dos candidatos que a senhora defende, com o voto feminino, com as mulheres, é sempre colocada em xeque, não somente pelos opositores do bolsonarismo, do PL, mas também integrantes da direita, também mulheres que integram a direita, veja o próprio vídeo da ex-primeira-dama. Então, por que, na sua avaliação, esse assunto, essa ferida continua aberta? Porque sempre esta questão volta. E eu destaco, não é um apontamento de opositores. Pessoas do seu grupo, mulheres do seu grupo, consideram que há machistas no campo da direita, ou dentro do PL, ou ali assessorando o presidenciável Flávio Bolsonaro. Há mesmo, deputada, e é este o problema? Ou a senhora acha que isso está superado, levando em consideração que em 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro também não foi bem quanto ao voto feminino? Eu considero que isso é um grande equívoco, fruto de narrativas que são jogadas sem nenhum fundamento. Quero dizer que no PL, eu que sou presidente, por exemplo, do PLDF e PL Mulher, né, nós valorizamos demais a presença da mulher na política. Nós temos estados, como no Rio Grande do Sul, em que a nominata, ela não segue apenas aqueles 30% que são destinados à mulher, 50% de mulheres na chapa. Aqui no DF, nós também temos na nossa nominata, possivelmente, mais mulheres do que o mínimo necessário. Então, a gente vê que isso tudo é fruto de enganos, equívocos, que vêm de narrativas mentirosas que são jogadas contra o nosso partido, contra integrantes do nosso partido. Isso não existe e eu posso afirmar como mulher que sempre fui tratada com muito respeito pelos meus pares, muito respeito mesmo. E, infelizmente, isso nem sempre acontece por parte das mulheres da esquerda, que quando, por exemplo, eu fui assumir a CCJ, me desrespeitaram. Vinham com aquela conversa, aquele lenga-lenga lá delas, de que lugar de mulher é onde ela quiser, mas não respeitaram a minha presença no início como presidente da CCJ. Depois isso passou, porque graças, como eu disse, também a minha capacidade de trabalho, de articulação, de negociação e diálogo, isso acabou ficando por terra e, ao final, todos os partidos reconheceram a minha presidência da CCJ como tendo sido uma presidência firme, justa, equilibrada e muito proativa. Já os homens, na época, mesmo os homens de esquerda, me respeitaram muito mais do que as mulheres. Então, eu afirmo, lugar de mulher é onde ela quiser? Sim, mas na prática, não só no discurso que muitas vezes a gente ouve das mulheres da esquerda. Deputada, rapidamente, a senhora acha que Michele Bolsonaro errou em gravar aquele vídeo? Foi um desserviço para a campanha de Flávio Bolsonaro? Ajuda o outro lado, o PT, como muitos aliados do Flávio Amanda, avaliam? eu já falei várias vezes sobre isso. Já dei minha opinião, eu quero olhar para frente. O que a gente quer é que a gente possa estar unidos, e aí então eu acho que a gente não tem que ficar cutucando ferido, temos que caminhar unidos, nós temos que olhar para frente, porque temos uma eleição importantíssima para ganhar. Nós queremos vencer em outubro e, para isso, temos que estar unidos, todos nós, homens, mulheres, as pessoas conservadoras do Brasil, aquelas que querem derrotar o projeto falido do PT, que está destruindo o Brasil, destruindo a economia, fazendo com que a dívida do Brasil esteja em patamares nunca antes vistos, o povo sofrendo, o povo está com medo de não ter o que comer. As últimas pesquisas estão mostrando isso, além dos problemas que já eram apontados de insegurança terrível, de saúde, do caos na economia, o povo agora está com medo de não ter o que comer. Então, aqui não vou ficar falando de disputas, isso já passou. Vamos olhar para frente, porque nós temos uma eleição para ganhar. E nós temos a missão de derrotar o PT, derrotar aquele que está destruindo o Brasil. Deputada, apesar de haver esse espaço dado às mulheres no PL, como a senhora mesmo descreve, não fica uma contradição entre o discurso e a prática? O pré-candidato Flávio Bolsonaro tem falado muito numa vice-presidente mulher, talvez até numa ministra da Fazenda, da Economia mulher, poderia ser, por exemplo, a Daniela Marques, que está auxiliando na campanha, mas a sua própria madrasta diz que foi
maltratada e humilhada pelo enteado. São palavras fortes. Flávio Bolsonaro depois se desculpou publicamente, disse que se tratava de um mal-entendido, que era a página virada, mas a ex-primeira-dama se queixa nos bastidores de que não houve um pedido de desculpas legítimo, um pedido de desculpas, uma conversa ali com ela entre quatro paredes. Por isso não há uma distância, não há uma contradição muito grande entre um pré-candidato à presidência dizendo que vai privilegiar e que dá importância às mulheres e, ao mesmo tempo, acusado de maltratar a madrasta. Além disso, depois um grande aliado político, Paulo Figueiredo, que, aliás, está hoje em Washington, D.C., nos Estados Unidos, junto com ele, vem a público dizer que o voto feminino, que a mulher vota mal, que o voto feminino não tem importância. E demorou dias para que Flávio Bolsonaro se posicionasse, manifestasse publicamente contra essa manifestação, além de enganosa, absurda, de Paulo Figueiredo. Portanto, não há um ruído nessa relação? Ou a senhora acha que entre Michele e Flávio Bolsonaro há, no fundo, uma disputa por poder? Em primeiro lugar, eu quero dizer que não vejo diferença entre discurso e prática, porque o que a gente vê, como eu já falei aqui, no nosso partido, as mulheres têm, de fato, ocupado locais de poder, diferente de outros partidos, sim, como PT, PSOL, que tem um discurso danado de valorização da mulher, mas nunca colocaram uma mulher para presidir as comissões mais importantes da casa. Como eu citei aqui, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mais importante, da Câmara dos Deputados, fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a primeira mulher também. Fui a primeira mulher a presidir, também a liderar a minoria na Câmara e hoje sou líder da minoria no Congresso. Tudo indicação do meu partido, do qual faz parte o Flávio Bolsonaro. Então, eu acredito que não existe esse distanciamento entre discurso e prática quando se trata do PL. Com relação à queixa da Michele Bolsonaro, eu quero dizer que nós não admitimos maltrato à mulher, nós não queremos mulheres sendo humilhadas, a gente luta para que as mulheres sejam cada vez mais respeitadas. Mas nós não vimos em público nenhuma atitude do Flávio que humilhasse a Michele. O que a gente viu, se alguma coisa aconteceu no privado, né, que eles possam se entender também. E a gente torce para que eles se entendam. Afinal de contas, são dois expoentes da política da direita, né? A Michele é uma força política, é uma mulher que vem inspirando mulheres pelo Brasil inteiro. E o Flávio é, sim, o indicado do nosso grande líder, Jair Bolsonaro, para ser o nosso candidato à presidência da República e nós temos muita esperança de que ele será, de que nós sairemos vencedores em outubro e Flávio será o próximo presidente, dando, sim, espaço às mulheres. E ele já deixou claro também que está, vou usar as palavras dele, de portas e coração aberto para entendimento com a Michele Bolsonaro. E a gente torce para que isso aconteça logo, porque nós queremos todas as pessoas que são importantes para a política conservadora, de direita, no Brasil, unidas. O que nós queremos é a união e não queremos mais que as pessoas acabem caindo em até provocações que possam causar divisão. O que aconteceu no caso do Paulo Figueiredo, ao contrário aí do que você falou, não entendo que ele tenha demorado muitos dias para falar. Nós soubemos da fala dele no dia seguinte o Flávio teve um encontro com as mulheres e ele mesmo disse, eu quis esperar para falar porque eu queria falar não com o Paulo Figueiredo, eu queria falar com vocês, mulheres, olhar no olho de vocês e dizer que o que o Paulo falou foi uma grande besteira, que eu repudio completamente e que estou aqui com a minha mulher ao meu lado. Então o Flávio rejeitou, repudiou completamente a fala do Paulo Figueiredo, que, diga-se de passagem, quiseram dizer que fazia parte da campanha dele, que era conselheiro dele, e isso não existe. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui, mas eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários a respeito de tudo isso, tá bom? Para a gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com a sua opinião, até para fazer jus aqui ao nome do canal, A Opinião é Sua, tá? Agradeço demais a sua participação e mais uma vez o seu engajamento com o seu comentário, com o seu like, tá? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.